Então, meus amados irmãos, eu proponho agora que nós possamos ler, não é? A palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10, do verso 38 em diante. Nas últimas lives nós temos mencionado sempre o livro de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. E estamos agora no capítulo 10, no verso 38. Nós sabemos que Lucas, né, o autor do Evangelho, também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro, nesse primeiro seu trabalho, que é o Evangelho, trata da vida de Jesus, ministério, a sua obra. E em Atos ele dá continuidade, evidenciando sempre, no livro de Atos, a ação de Deus no meio da igreja, cumprindo tudo aquilo que no seu Evangelho ele aponta na vida de Jesus, apontando para um futuro, apontando para grandes acontecimentos que vão acontecendo, e ele vai dando testemunho disso através da igreja. Então ele não foi testemunho ocular no Evangelho, ele busca ali fontes fidedignas, e ele dedica, na dedicatória do seu Evangelho, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, ao excelentíssimo Teófilo, que ninguém sabe ao certo quem seria. Talvez um cristão proeminente da época, que tenha o auxiliado na divulgação do seu trabalho, que tenha investido nesse trabalho árduo que é montar esse Evangelho e retratar ali o que estava acontecendo na igreja no primeiro século. Amém? Então vamos ler aqui o que Lucas capítulo 10, verso 38 relata. A epígrafe do texto trata, tem aí o nome Marta e Maria, simplesmente. Então vamos ver o que aconteceu em torno dessas duas mulheres. Indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Maria, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glórias a Deus. Meu Senhor, Deus e Pai, eis o teu texto lido, Senhor, a tua palavra lida, mencionada ao teu povo. Nós precisamos agora, Pai amado, da iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos expressar a tua vontade através deste para as nossas vidas. E eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Então nós sabemos que Jesus estava nesse momento em pleno ato, missionário, pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus. Pessoas o seguiam, 10, 15 pessoas nesse momento. E ele chega em um determinado povoado, em um determinado lugar, onde haviam ali duas mulheres. Nós sabemos que essa Marta é a irmã de Maria, que também é a irmã de Lázaro, que não é mencionado nesse momento, que eram amigos de Jesus. Então, nesse primeiro momento, ao chegar nesse lugar, Marta prontamente hospeda Jesus, juntamente com a sua comitiva, juntamente com as pessoas, certamente os discípulos, os apóstolos, os mais chegados, e ela os acomoda, ela os recebe. E nós sabemos, irmãos, você, principalmente, vamos dizer assim, você que é evangélico, nós costumamos compartilhar muitas vezes da casa do outro, estarmos juntos, faz parte da nossa vida cristã, nós sentimos prazer nisso. Então nós encontramos aqui uma mulher que gostava, que gosta de fazer isso. Então ela hospeda,
independente aí da quantidade de pessoas, ao Senhor Jesus Cristo e a sua comitiva e as pessoas que o acompanhavam. E eu tenho por certo que quem recepciona, que quem acomoda, que quem pratica a hospitalidade quer fazê-lo da melhor maneira possível, né? Quer oferecer o melhor que há dentro das suas posses, na sua casa, para que haja ali um momento de comunhão, de alegria, de conforto. Nós temos presenciado isso na nossa própria vida. Vez por outra nós viajamos, né? Nós estamos aí na casa de alguns irmãos e somos bem recebidos, somos acolhidos, nós sentimos afeto, amor, carinho, atenção, e isso é muito bom. E isso era praticado com muita frequência, não é, pela igreja primitiva. Os irmãos faziam isso com frequência. Dada muitas vezes as limitações, né, da época, transporte, né, pousadas, hospedarias eram muito raras ou poucas. Então as casas serviam como esse abrigo, né, com esse acolhimento das pessoas que estavam viajando. Então Marta, sem maiores problemas, recebe Jesus em sua casa. E diz o texto no verso 39 que ela tinha uma irmã chamada Maria. E diante da visita de Jesus Cristo, Maria se comporta de uma maneira diferente da de Marta. Marta, que hospedou Jesus e as pessoas que estavam com ele, se preocupou em cuidar das coisas, não é? Em preparar comida, preparar local para dormir, preparar ali um ambiente mais confortável para aquelas pessoas. E visto que não era pouca quantidade de pessoas, né? Uma quantidade de pessoas razoável que acompanhava Jesus, e ela se empenha nesse serviço. Ao contrário, Maria se preocupa em ficar próxima de Jesus, para aprender dele, para ouvir os seus ensinamentos. E aqui, meu irmão, eu posso conjecturar com extrema confiança e certeza de estar próximo da realidade daquela época. Deveria ser muito bom estar perto de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus ensinamentos, a sabedoria que emanava dele, né? O amor que era transmitido e a verdade e a imposição daquele homem, vamos dizer assim, que transmitia autoridade, né? Para falar do que ele falava, das coisas do céu, das coisas de Deus, das coisas que ele vivenciara até então, né? Ele estava falando da sua casa, do seu pai, do que este pai espera dos homens, que um dia estes estarão com o Senhor, com a Trindade Santa, e os seres angelicais e toda a igreja que já está na glória, né? Estará com ele para sempre. Então a Bíblia nos relata isso, qual é a vontade de Deus para nós. Não é a vontade do homem, não é a vontade do pastor, não é a vontade do líder religioso, mas qual é a vontade de Deus para nós. É isso que importa nesse momento. Então Maria ela quedava-se, não é como o costume da época, das pessoas que estão ali aos pés do mestre, aos pés do rabino, para aprender, como um aluno atento, como no caso uma aluna atenta a tudo que se falava e a tudo que se dizia. E este fato causou uma certa indignação na sua irmã, né? Marta queria que Maria a ajudasse nos afazeres domésticos para receber aquelas pessoas da melhor maneira possível. E aqui nós vamos aprendendo da parte de Deus quais devem ser as nossas prioridades nessa vida. Nós somos educados desde a nossa tenra idade que devemos cuidar de certas coisas, de nos preocupar com determinados assuntos, não é, que são importantes para nós, estudar, no devido tempo trabalhar e seguir o curso natural, né, casar, adquirir sua casa, né, prosperar na medida que o homem entende como sendo salutar e bom isso. Mas Jesus nos ensina outra coisa, sem levar em detrimento a outra, né? sem menosprezar essa outra parte. Mas ele fala de algo que é mais poderoso, que é mais intenso, que é mais frutífero para nós, que causa mais saúde no nosso interior, na nossa mente, até no nosso corpo físico, se nós assim procedermos. Porque veja bem, ninguém está livre, não é,
por exemplo, hoje em dia, independente da classe social, de se envolver com a ansiedade, com a depressão. Ninguém está livre, né? Pobre, rico, não tem classe social que consiga proteger. Mas nós sabemos que da parte de Deus nós encontramos um conforto e uma blindagem, vamos dizer assim, uma capacidade, seria a melhor palavra, de enfrentarmos melhor as situações que comumente nos deixam depressivos, que comumente podem nos levar a uma ansiedade, já que a Bíblia trata sobre esse tema, né? Ela recomenda que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos colocar diante de Deus as nossas súplicas, com ações de graças, tudo aquilo que está no nosso coração, conversando com Ele e recebendo dEle orientação para que a nossa mente venha descansar, para que a nossa mente venha relaxar e confiar nele. E isso tem sido um grande problema, principalmente nos dias atuais, nos dias de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas, né? Algumas até em demasia, com relação ao porvir, né? É um medo tão grande de adquirir a doença, de ser contaminado pelo Covid, que as pessoas se enclausuram, né? Ficam ali escondidos e temerosos ao extremo e começam a se preocupar demais, correndo o risco de ficarem depressivos com esse pensamento. Então, o Senhor nos ensina que nós devemos confiar nele, ter nele a plena confiança de que estamos guardados, protegidos. É evidente que temos que tomar todas as precauções cabíveis e necessárias. Ninguém vai sair por aí dançando na chuva, né? Conforme o filme. Mas nós vamos entender e compreender que tudo está sob domínio, sob controle de Deus. Não tem álcool, não tem cloroquina, não tem vermectina, não tem luva, não tem nada que nós possamos fazer. Se estiverem nos planos de Deus, nós passarmos por essa enfermidade, como tantos têm passado e saído vitoriosos. Outros não, né? Outros têm descido à sepultura, outros têm, de maneira triste, deixado a vida, né? E nós esperamos, né? É o pedido que nós fazemos, que Deus conforte. É o desejo que nós temos no coração, as pessoas que têm perdido seus entes queridos. Nesse momento de perda, irmão, e aqui eu faço um parêntese, eu abro um parêntese, é muito difícil trazer uma palavra de conforto, não é? Nós podemos até tentar, e fazemos isso, mas essa dor aguda, né, penetrante, que cada um de nós um dia irá passar, é particular, é íntima, é inerente à vida de cada um, e ninguém pode se livrar dela. Aqui e acolá nós nos vemos assim, né? Com a perca de um ente querido e tal. E a morte sempre vai causar esse tipo de coisa em nós. Por mais que nós queremos aliviar a dor, a compartilhar até, né? Trazendo aí uma palavra de conforto, essa dor jamais vai ser apagada ou deixar de existir por intermédio daquilo que nós falamos. Porque a morte, ela causa isso em nós, simplesmente porque ela é uma intrusa, ela se intrometeu, não é? Por causa do pecado. O homem não conhecia a morte até pecar, e depois que pecou, a morte entrou no homem, e tudo de ruim, as doenças, enfermidades, não é? O homem passou a vivenciar essas coisas por causa do pecado. E do Éden até os dias de hoje, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, está evidente através do registro sagrado da nossa necessidade, da nossa incapacidade de construirmos um porvir, um pós-morte com as nossas próprias mãos. Precisamos de um Salvador. Fecho parênteses. Precisamos de um Salvador. Maria compreendia isso muito bem naquele momento. E ela escolhe ficar aos pés de Jesus, assimilando dele, ouvindo a sua voz. Há uma grande curiosidade, eu acho que na mente de todo cristão: como será o rosto de Jesus, não é? A sua altura. Lembre-se que Jesus, o seu corpo físico, transformado, glorificado, é o mesmo, não é? Hoje ele está na glória, segundo a palavra de Deus, né? Segundo a Bíblia Sagrada, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, mas no seu corpo glorioso, no seu corpo terreno.
visto que ele é 100% homem e 100% Deus. E nessa união hipostática, né, como dizem os teólogos, nesse grande mistério, ele está lá sim, da forma que esteve aqui na terra, visivelmente. E é muito curioso nós tentarmos imaginar como seriam os seus olhos, a cor da sua pele, né, o jeito do seu cabelo, como seria Jesus. Ao longo da história tem se formado muitas caricaturas, vamos dizer assim, do provável rosto de Jesus, que em nada tem a ver com o seu rosto de fato, né? Porque nos pintaram Jesus de olhos azuis, né, ocidental, cabelos lisos, loiro até, pele branca, totalmente adverso ao povo daquela região. E nós sabemos que Jesus Cristo não chamou a atenção de ninguém pela cor da sua pele, né? Se ele fosse branco no meio de morenos, pele escura, chamaria atenção. Isso seria relatado, registrado na Bíblia. Ou pelo jeito do seu cabelo liso, diferente dos cabelos do povo daquela época, não é? Então, certamente, a figura que nos mostram aí nas esculturas, nos livros, certamente não é o Jesus que nós vamos ver na glória. Os cientistas fizeram aí um trabalho recentemente, há um tempo atrás, melhor dizendo, do provável rosto de Jesus, que muito se assemelha ao povo daquela região. E é um homem comum, né? Um homem normal. Segundo Isaías, um homem de dores, que não apresentava formosura alguma, não havia nada nele que nos atraísse, né? Mas nós sabemos que quando aquele homem abria a boca para falar, quando Jesus Cristo abria a boca para ensinar, para expelir, vamos dizer assim, por assim dizer, o amor que havia nele, isso sim chamava a atenção das pessoas, chamava a atenção de todos aqueles que estavam próximos, né, que eram alcançados pela sua mensagem. E isso é maravilhoso. Então Maria teve esta oportunidade de estar ao seu lado, ouvindo diretamente dele, não é, os seus ensinamentos, e vendo como ele se gesticulava com os seus hábitos. Jesus era um homem também, irmãos, e isso é que nos aproxima dele. É isso também que nos faz descansar, sabendo que ele sabe tudo a nosso respeito, porque ele também é homem. E a Bíblia nos diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. Nós, ao contrário, quando somos tentados, quando não vigiamos, somos tentados e pecamos de diversas formas, por omissões, por atos, quando somos iludidos pelo nosso olhar, e esse desejo formado nessa visão desce ao nosso coração, e ali, para se cometer, não é, o ato, seja ele qual for, se for contraditório à vontade de Deus, nós já cometemos ali o pecado. Então, Marta fica indignada porque Maria resolve escolher ficar aos pés de Jesus. E se nós fizermos uma pequena análise da nossa vida hoje, nós podemos nos perguntar e obter a resposta de nós mesmos: qual o lugar que nós temos escolhido para ficar? O lugar da intranquilidade, o lugar da preocupação, da ansiedade, o lugar do mundo, o lugar das coisas que nós temos que providenciar, que arranjar, que fazer, porque assim nos ensinaram o que é viver? Ou a tranquilidade, a mansidão, a paz, a harmonia, o amor que há estando perto de Jesus? É óbvio, como eu falei no início, que nós não podemos negligenciar a segunda parte, né? O trabalho, as preocupações do dia a dia, sim, mas sem colocá-las num patamar que venham tirar nosso sossego, nossa paz, causar dano à nossa saúde psíquica, mental e corporal. E sim nos preocuparmos em estarmos aprendendo cada vez mais de Jesus, aprendendo cada vez mais dele, sendo edificados por ele, e assim nós vamos ficando robustos em termos de fé, vamos ficar sendo capacitados por ele a enfrentarmos as situações que comumente nos sobrevêm, que comumente aparecem no dia a dia. Meus irmãos, nós fazemos planos para amanhã, para depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas não sabemos se os planos vão dar certo.
Porque existem adversidades, ventos contrários, tempestades, rumos diferentes e até vitórias inesperadas que nos levam para outro lugar. Então nós devemos, sem negligenciar o amanhã, tendo ele ali no ponto de vista, não é? Vivenciando algumas expectativas, mas nos preocupando especialmente com o dia de hoje, com o agora. Precisamos nos desapegar mais das coisas materiais e nos preocuparmos com o imaterial, porque é para lá que nós vamos. Sair do natural e nos preocuparmos um pouquinho com o sobrenatural. O que é que nós temos feito com a nossa fé, com a nossa religiosidade? Religião vem da palavra religare, né? Ligar de novo. Essa ligação que foi perdida, que foi quebrada no Éden por causa do pecado. Será que a nossa religião está sendo suficiente para trazer paz e garantia de salvação ao nosso coração, tão tendencioso a coisas erradas? Será que nós temos amado como deveríamos amar o nosso próximo? E nós falamos na live passada, quem é o nosso próximo, não é? Será que nós temos nos dedicado o suficiente para termos a alegria de vivermos um amor, não é? Incondicional, altruísta pelo próximo? Altruísmo é quando você esquece de você e lembra do outro, não é? Foi o que Jesus fez. Jesus veio da parte do Pai, cumprindo um projeto, um plano, e ele abdica do seu trono de glória, trono de graça, da sua realeza, e se faz homem, não é? Corruptível. O tempo causava em Jesus o mesmo efeito que causa em nós. Ele envelhece, ele cresce. A Bíblia fala de etapas da vida de Jesus. Que ele, ao 8º dia de nascido, foi ao templo para ser circuncidado, foi levado ao templo, né, para os seus pais, conforme preconizava a lei mosaica. Reaparece aos 12 anos de idade em uma festividade em Jerusalém, se perde dos pais e é encontrado no templo, discutindo com os doutores. Reaparece aos 30 anos de idade para ser batizado por João Batista e dando início assim ao seu ministério terreno. Realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento conhecido como as bodas de Caná, na Galileia. E ali ele começa o seu trabalho, não é? A sua missão de falar do céu para um povo carente, para um povo que estava cansado de esperar, vamos dizer assim, não é? A perspectiva do povo judeu de um Messias era algo totalmente diferente do real Jesus que veio, né? Eles esperavam um Messias libertador, montado num cavalo branco, com um poderoso exército que viesse livrá-los das mãos dos romanos que dominavam, né? Do Império Romano que dominava toda a região daquela época. Aí vem Jesus, filho de carpinteiro, né? José, aprendeu a profissão do seu padrasto, vamos dizer assim, né? Ele não tinha padrasto não, porque Deus é eterno. Do seu pai terreno, né? Daquele homem que o educou também, junto com Maria, sua mãe biológica. E assim Jesus deixou o seu legado até os dias de hoje, que borracha humana, que borracha da ideologia, que borracha das filosofias e do conhecimento da razão humana não foram capazes de apagar um ponto, um tio sequer do que ele fez. Isso tomando de Gênesis a Apocalipse. Então, Marta preocupada, né? Como muitas vezes nós ficamos com as coisas do dia a dia. E Maria preocupou-se naquele momento em ouvir, em aprender, em amar, em desenvolver a fé no seu coração. Desenvolva a fé, meu irmão, minha irmã. Vamos desenvolver a fé que Deus coloca aqui no nosso coração. E essa fé só é desenvolvida quando nós a praticamos. Nós amamos. Nós não podemos ficar dentro de uma bolha, dentro de um aquário e achar que ali, simplesmente naquele local, é o local suficiente que Deus vai se aproximar de nós e nos usar. Não. O cristianismo é coletivo, é abrangente.
é social. Nós temos que demonstrar isso através de nossa vida. E as pessoas têm que ver Jesus em nós. Por vezes nós temos que estar calados e sem pronunciar uma palavra. Através do nosso testemunho, das nossas ações, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Então, Marta representa as pessoas que se preocupam demais com as coisas, em demasia, no exagero. Maria representa as pessoas que querem aprender, que querem amar, que querem o contato, que querem a convivência, que querem o social, não é? Estar junto é melhor do que estar separado. E principalmente quando se está junto aprendendo. É muito bom estar perto de pessoas que nos edificam, que nos capacitam, que nos ajudam, não é? Estar perto de pessoas que nós temos o que aprender. Eu tenho, graças a Deus, na minha vida, uma lista de pessoas que Deus se aproximou de mim, que me ensinaram tantas coisas. Isso no âmbito profissional, no âmbito da minha fé. Muitas pessoas se aproximam de nós e nós temos que ter humildade suficiente para entender e compreender que existem pessoas que sabem mais do que nós. E elas nos ensinam. Existem pessoas que, por mais humildes que sejam, por mais iletradas que sejam, incultas, mas têm o que ensinar, têm o que nos educar no seu trato, no seu agir, na abnegação, no desapego, na hospitalidade, em tantas outras áreas. As pessoas aprendem umas com as outras. Provérbios 27, 17. É o que nos diz, que assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas se aprimoram, aprendem umas com as outras. E Maria estava fazendo isso com Jesus, se aprimorando, se desenvolvendo. E nós, irmãos, temos que ter uma coisa na mente: tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, através principalmente, primordialmente da sua palavra e de livros, de todas as outras formas de adquirir conhecimento, tem uma finalidade: engrandecer o nome do Senhor. Ninguém estuda Deus para ser chamado de doutor. Ninguém estuda Deus para ter um título acima de qualquer outro. Nós estudamos Deus, e quanto mais estudamos Deus, mais nos humilhamos em sua presença, sabendo que Ele é o Senhor, o soberano, o Rei, o poderoso realmente, o eterno. É para servi-lo melhor, é para servir ao povo melhor, é para conhecer mais as coisas. É por isso que nós estudamos. É por isso que nós devemos desenvolver nossa fé, ler a Bíblia todos os dias, se envolver com as coisas do Senhor todos os dias, para que possamos nos enriquecer dEle e assim nos humilharmos cada vez mais na sua presença. Amém? Espero que os irmãos estejam entendendo, compreendendo o que está sendo dito em nome de Jesus. Eu tenho certeza que sim. Então, Marta, dando continuidade, chama a atenção de Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se importa, que o Senhor venha, veja Maria, aí sem fazer nada, e eu cheio de tarefas para fazer, para tomar conta de tudo, sozinha. Pede para que ela venha me ajudar. E ela tem um tom até irônico, Tu não te importa, Senhor, que Maria fique aí sem fazer nada aos teus pés? Pede para que ela venha me ajudar. E Jesus Cristo, carinhosamente, as palavras repetidas aqui denotam carinho, atenção, cuidado. Marta, Marta. Olha, chama a atenção de Marta de uma maneira carinhosa. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. O cristianismo é simples, irmãos. Viver Cristo é muito simples, é prazeroso, é gostoso, sem complicações, sem fardos, sem prisões. Há quem imagine o ser crente como sendo algo que vem tirar da nossa vida a liberdade, que vem tirar da nossa vida o prazer, a alegria, e é justamente o contrário. Cristo nos dá uma liberdade que não se confunde com libertinagem.
Cristo nos dá uma alegria que não se confunde com a alegria do mundo. Cristo nos dá a sua companhia e isso é motivo da verdadeira alegria. É motivo de verdadeira alegria para aqueles que o buscam. Então, Marta, Marta, você podia pronunciar o seu próprio nome nesse momento. Sandro, Sandro, por que te preocupas com tantas coisas? Não é? E se você parar para analisar, nós temos nos preocupado com muitas coisas. Jailson Freire, por que te preocupas com tantas coisas? Andas inquieto, não é? Nós podíamos dizer isso. Selma Freire, andas inquietas e te preocupas com tantas coisas, não é? Walter, andas inquieto e te preocupas com tantas coisas. Ouça o conselho de Deus hoje para nós. Tenha lá o seu nívelzinho de preocupação com as coisas do porvir, porque é salutar também. Mas não torne isso algo que venha tirar seu sono, que venha trazer impaciência, irritabilidade. Porque, conforme diz o versículo 30 e 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Olhe, pouco é necessário, meus amados irmãos e queridos amigos. Pouco é necessário. Uma coisa só nos basta. E essa coisa é Jesus. E tudo o que Ele representa para nós e para a sociedade. Você que nos assiste pelo Instagram. Tudo o que Jesus representa para mim como indivíduo, como ente, e tudo o que Jesus representa para uma sociedade, para o coletivo, basta, porque Ele envolve, engloba, absorve todas as áreas da nossa vida, sem exceção, todas. Jesus Cristo participa da nossa vida. Nós somos um tabernáculo, não é? Que vai se desfazer um dia, como diz a palavra do Senhor, que enquanto estivermos aqui, absorvemos, acolhemos, hospedamos o Espírito Santo, não é? Que habita em nós. Então Jesus Cristo está próximo de nós, perto de nós, sentindo as nossas dores, aflições e alegrias. Porque nós não vivemos só de dores, não é? Nós vivemos de alegrias também. De vez em quando vem um sorrisozinho gostoso nos lábios, fruto de uma alegria gerada no coração. Nós temos só que ter cuidado com a fonte da nossa alegria. De onde vem a alegria, de onde vem essa satisfação, esse prazer. Se isso não tem sido obstáculo entre nós e Deus. Não é? Porque o mundo se apresenta de maneira colorida, perfumada, para muita gente. Muitas pessoas se envolvem com esse encanto e se alegram com coisas efêmeras, passageiras, mas que só denigrem a nossa imagem enquanto pessoa e nos afasta de Deus. Então tenha cuidado com a fonte da alegria, porque uma só coisa basta. E como diz para finalizar, Maria escolheu a boa parte. Então, entre as coisas do mundo e suas preocupações e as coisas do céu e Jesus, a boa parte é Jesus. Não há nem como escolher. A boa parte é Jesus. E isso não lhe será tirado. Esta parte não lhe será arrancada, tirada. Porque quando Jesus se aproxima de nós, é Ele que se aproxima de nós e ninguém pode afastá-lo de nós. Nem a nossa própria vontade, nem o nosso próprio desejo. Se você colocar a sua cama no profundo abismo, no mais profundo abismo, lá estará o Senhor. Se você se afastar os confins da terra, lá o Senhor vai lhe encontrar. Então não há como nós nos afastarmos da mão poderosa do Senhor. Então essa parte não nos será retirada, se nós escolhermos de coração, sinceramente falando, não é? E sendo honestos conosco, a parte de estar e de querer Jesus. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado, não é? Tenham
se aproveitado, como Maria estava quedada aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo, amando, interessada. Porque quando nós estamos interessados, irmãos, nada tira nossa atenção, nada faz com que nós desviemos os olhos, o olhar, os ouvidos para aquilo que se fala, aquilo que é objeto da nossa atenção naquele momento. Então espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha nutrido no teu espírito o desejo de conhecê-lo, se é que você não conhece. Se você não conhece, se você porventura se deparou com este vídeo aí no canal Salos, no Facebook ou até mesmo no nosso canal aqui da ECPI, espero que você tenha assimilado a importância de estar quedado aos pés de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, os livre e os guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz tão necessária, tão desejada, que dinheiro no mundo paga. Paz. Me deito e logo pego no sono, diz o Salmo. Dormir sem peso na consciência, sabendo que durante o dia você fez o seu melhor, por onde quer que você andou. Então que Deus os abençoe. Amém? Nos vemos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, ou eu, ou o diácono Diogo, não é? Nós estamos revezando aí as lives, para que você tenha o melhor, em nome de Jesus, da ECPI para a sua vida. Somos uma família. Deus os abençoe, em nome de Jesus.